O Moacir Franco me apresentou pro Carlos Alberto de Nóbrega, onde eu tive a chance de ficar ali, cara, dividindo um camarim com Ronald Golias. Você tem noção? O meu bordão fato venéreo foi o seguinte: o Chico Anísio na escolinha, ele me chamou uma vez, antes de começar a gravar, ele já tava de Chico Anísio, de professor Raimundo. O humorista Maurício Manfrini, o eterno Paulinho Gogó, revela como entrou na escolinha do professor Raimundo e na Praça é Nossa, além de falar dos seus mestres do humor. Deixe seu like, comentário, se inscreva e compartilhe. Do personagem que eu fui contando as histórias, e para humanizar as histórias, eu fui inserindo esses nomes, né? Olha, eu sou fascinado por humor. Sim. Tá certo? E um dos grandes para mim, certo? Que me atraía muito a atenção, eu acho que pela oportunidade que oferecia, era Chico Anísio. Chico Anísio. Para mim, você trabalhou com ele quantos anos? Não, foi a última edição da escolinha do professor Raimundo, 2001. Certo. 2001. E você também tem uma proximidade, trabalhou muitos anos, mais de 15 anos, com o Carlos Alberto. Fala um pouquinho dessas duas figuras, porque, primeiro, eu não sei, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu gosto muito daquelas pessoas que oferecem portas abertas para outros. Isso. Certo? O Chico, quando eu era criança, que eu já fazia humor sem saber que era uma profissão, eu pedia pro meu pai, quando eu assistia a escolinha do professor Raimundo, falava: pai, me coloca para ajudar nessa escolinha. Aí meu pai falou: por quê? Eu falei: não, porque ali o aluno dá a resposta errada e o professor dá nota 8, que na escolinha era assim, né? Sim, sim. Vou lhe dar uma nota, olha, pela resposta errada, nota 0, mas pela simpatia vou lhe dar uma nota 8. O professor Raimundo tinha essa brincadeira, né? E depois dava a resposta certa, ele explicava. E meu pai não entendia o porquê que eu pedia para estudar na escolinha do professor Raimundo. Depois, eu pensava tanto na escolinha do professor Raimundo, quando me profissionalizei no humor, na Rádio Tupi, que eu ficava falando: eu ainda vou fazer a escolinha do professor Raimundo. Ficava pensando naquilo dia e noite, fazendo roteiros, para mim mesmo, ficava fazendo roteiro da escolinha. E as coisas foram se encaminhando. Quando você acredita naquilo que você deseja, que você foca naquilo que você quer de verdade, as coisas vão acontecendo. E fui para a Rádio Tupi, aí fui trabalhar com o Luiz Penido. Calhou do Luiz Penido me indicar pro Chico Anísio, que ele falou que o Chico Anísio já tinha sido comentarista esportivo da Rádio Tupi há muitos anos atrás, ele era muito amigo. O Chico Anísio entrou para dar uma entrevista pro Penido, para divulgar um show dele, e fora do ar o Penido falou assim: Chico, fora do ar, aqui na rádio tem o Maurício Manfrini, o cara da Patrulha da Cidade, faz um monte de vozes aqui, você não quer dar uma oportunidade para ele tem um personagem bacana pra caramba. Aí o Chico falou: não, manda ele vir falar comigo. Então as coisas foram se encaminhando para isso, entrei pra escolinha. Quando acabou a escolinha do professor Raimundo, Moacir Franco, através do Washington Rodrigues, Apolinho, que te perdeu ele agora há pouco tempo, meu outro padrinho também, me apresentou pro Moacir Franco. Moacir Franco me apresentou pro Carlos Alberto de Nóbrega, onde eu tive a chance de ficar ali, cara, dividindo um camarim com Ronald Golias. Você tem noção? Ronald Golias, pedindo conselho pro Ronald Golias, e ele me explicando algumas coisas, o que eu deveria ou não fazer no humor. E aí, na Praça é Nossa, Ronald Golias, Canarinho, Saulo Laranjeira, que tá lá até hoje. Zé Lezinho? Zé Lezinho foi escolhendo o professor Raimundo. Certo. Outro camarada também que me orientou muito, tá? Você conhece pessoalmente? Não, eu só admirava o personagem. Cara, no dia que você conhecer, você vai enlouquecer. É um camarada também que me ajudou muito. Zé Bonitinho, eu trabalhei com o Zé Bonitinho, eu fiz show com o Zé Bonitinho, cara. Sério? Zé Bonitinho, Jorge Loredo. Então, eu fui aprendendo com esse pessoal. E todos eles faziam, muitos fazem até hoje, um humor que é o humor para poder fazer rir somente, né? Porque tem um humor que faz você pensar, tem um humor que é para você ser aplaudido, tem shows de humor que você vai ver, a pessoa só é aplaudida, mas ninguém ri, porque o caminho é diferente, é para poder falar uma coisa que para poder agradar. Então a pessoa só é aplaudida, mas não causa o riso, né? Esse é um estilo de humor. E eu fui aprendendo com esses caras, eu fui aprendendo com Jorge Loredo, com Moacir Franco, fui aprendendo com Zé Lezinho, que é o Nairon Barreto, Carlos Alberto de Nóbrega, que foi falando: faz assim, faz assim, faz assim. O meu bordão fato venéreo foi o seguinte: o Chico Anísio na escolinha, ele me chamou uma vez, antes de começar a gravar, ele já estava de Chico Anísio, de professor Raimundo, ele falou assim: Manfrini, dá um pulinho aqui. Aí eu apoiei na mesa igual você tá assim, falei: olha, preste atenção, vou lhe dar uma aula, preste atenção, com licença. Ele falou: olha,
Se você escrever, você que está escrevendo os seus textos, não é? Eu falei, sim, sou eu. Se você escrever o texto com uma lauda e só o final dessa história foi engraçado, para quem estiver assistindo, esse texto fica com 2 horas. Agora, se você escrever um texto com 10 laudas e tiver o cuidado de colocar um molhozinho, uma palavra engraçada no decorrer das histórias, um termo engraçado, e às vezes o final não precisa ser nem engraçado, que a pessoa já riu durante. Esse texto com 10 laudas fica parecendo que tem 2 minutos. Foi aí que eu peguei o macete de, durante as histórias, colocar umas frases engraçadas, um jeito de falar engraçado, pra pessoa ir rindo durante, pra não ficar só os... Já parou alguém pra te contar uma história longa? Sim. Que só o final é engraçado? Sim, aí sim. chega no final, você já distraiu, passou um passarinho, já não presta atenção. Então, cara, eu tive a sorte de ter esses caras me ensinando, né? Moacir Franco, Saulo Laranjeira, Pedro Bismarck. O Pedro nem gosta muito que eu falo, não. Que eu fale, não. Ele fala assim, rapaz, isso é mérito seu. Pedro fala, isso é mérito seu. Ninguém te ajudou, não. Eu falei, claro que ajudou. O Pedro Bismarck, cara, ele evitou que eu caísse em vários buracos, porque ele me mostrou, aqui eu caí, aqui tem buraco, aqui tem buraco. Então eu fui aprendendo com ele, desviando, né? Fui aprendendo a ter procedimentos, comportamentos. Então ele nem gosta muito que eu falo, não, mas eu sou muito grato ao Nessa da Capitinga, ao Pedro Bismarck, que eu ia pro sítio dele, ficava até 5 horas da manhã, ele sentado comigo assim, eu conversando igual eu tô conversando contigo, ele me orientando, ó, faça dessa forma não, aqui tá errado, aqui tá certo. Incontáveis vezes eu fiquei até 5 horas da manhã conversando no sítio dele, ele me explicando como é que era a carreira, qual o comportamento que eu deveria ter, o procedimento com as pessoas. Então eu tive a sorte e o merecimento, né, de encontrar essas pessoas. E isso foi me fortalecendo, isso foi compactando a minha carreira, né? Eu fui aprendendo com esses caras.